eu entrevistei um vampiro. Eu postei um relato que eu recebi de um vampiro e o TikTok simplesmente foi a loucura. Porque aparentemente nós vivemos num universo em que vampiros existem e todos somos a porra do Matt Donovan. Eu entrevistei um vampiro e trouxe 5 relatos de vampiros pra vocês hoje. Hey, pessoas, eu sou Yasmin Bacon e sejam bem-vindos ao De Bacon Terror. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque aqui talvez agora tenha conteúdo de terror diário novamente. Mas se não tiver, eu tô pelo menos tentando. E hoje estamos aqui com 5 relatos enviados por vampiros. Na verdade, se eu não me engano, o último ele foi enviado por um irmão de um vampiro, mas ok. Eu não ia postar 4 relatos, o número 4 me dá gatilho. Eu vou deixar aqui na tela agora mesmo a minutagem de quando começam os relatos antes de eu começar com o meu blá blá blá. Eu postei esse vídeo no TikTok, como eu comentei no início do vídeo, e ele pegou 700 mil views muito rápido. Mais rápido do que a média dos meus vídeos costumam pegar 700 mil views, justamente por ter sido enviado por um vampiro. Enfim, gente, eu prometi pra vocês que eu ia trazer o relato completo do vampiro daquele vídeo pra vocês, que ele se tornou vampiro através de uma seita, e eu prometo que eu vou trazer esse relato pra vocês até terça-feira. Também vou avisar vocês no TikTok e no Instagram. E lembrando que pra vocês mandarem os relatos de vocês podem me mandar no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Eu também aceito sugestões de vídeo de creepypastas por lá, aqui nos comentários, e nos comentários dos vídeos do TikTok e do Instagram. E vocês também podem me enviar o relato de vocês pela DM do TikTok e do Instagram. Só que o e-mail, ele é mais garantido. Agora que eu falei todo o meu blá blá blá, vamos pro primeiro relato, que é o mesmo que eu coloquei no TikTok. Então, se você já viu o primeiro relato do TikTok, eu vou deixar aqui a minutagem de quando começa também o segundo relato pra você pular nele. O nome do relato é Vampira de Nascença. Eu nunca fui completamente humana. Eu demorei anos pra entender isso, porque durante muito tempo eu tentei agir normalmente, viver normalmente e ignorar certas coisas que aconteciam comigo desde pequena. Mas quanto mais eu crescia, mais impossível ficava fingir que era apenas uma sensibilidade ou coincidência. Hoje eu tenho 21 anos e, sinceramente, eu me sinto extremamente confusa sobre a minha própria linhagem. É porque eu sei que a minha família nunca foi normal. Existe um lado da minha família envolvido com coisas antigas, ocultas e espirituais há gerações. Eu cresci ouvindo histórias sobre mulheres de família que viviam afastadas, escondidas no meio do mato, longe das cidades e das pessoas comuns. Mulheres que eram chamadas de bruxas, e não no sentido simbólico. Elas realmente praticavam coisas espirituais, trabalhavam com energia, pressentimentos, rituais, sonhos e conhecimentos que quase nunca eram explicados abertamente para os mais novos. Sempre existiu muito segredo, muito silêncio e muitos avisos estranhos dentro da minha família. Ao mesmo tempo, também existiam histórias sobre outra parte da linhagem, uma natureza mais sombria. Foi aí que eu comecei a perceber que talvez eu carregue os dois lados dentro de mim, algo ligado às bruxas da minha família e algo ligado a uma natureza vampírica que eu nunca consegui explicar totalmente. O meu avô, principalmente, sempre falava certas coisas como se soubesse que havia algo diferente em mim desde cedo. O sol, ele sempre foi um problema pra mim. Não é uma questão simples de desconforto. A minha visão muda completamente quando eu fico muito exposta. Os meus olhos ficam extremamente sensíveis. Minha cabeça pesa. Minha energia parece drenada e a minha pele, ela reage de formas que nunca pareceram naturais. É como se o meu corpo rejeitasse a exposição excessiva à luz. Calor forte me enfraquece física e mentalmente. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o mundo dos vampiros não é um conto glamouroso ou uma fantasia perfeita como mostram em filmes e em séries. As pessoas acham que é algo incrível, poderoso e bonito o tempo inteiro, mas não entendem o peso que existe nisso. Não entendem a sensação constante de ser diferente, de precisar esconder partes de si mesma ou de nunca conseguir se encaixar completamente entre pessoas comuns. E principalmente, nem todos nós somos monstros. A maioria é muito mais inofensiva do que imaginam. Claro que existem exceções, como em qualquer lugar, mas eu, particularmente, nunca ataquei ninguém. E nunca tive a intenção de machucar alguém. Mesmo já tendo sentido curiosidade sobre sangue, principalmente o sangue humano vermelho vivo, eu sempre consegui manter controle sobre mim mesma. Eu nunca deixei os meus impulsos ultrapassarem a minha consciência. Talvez por ainda existir uma parte muito humana dentro de mim. Com o tempo, eu comecei a perceber habilidades que não conseguiam ser explicadas racionalmente. As viagens astrais começaram cedo. No início, eu achava que eram sonhos extremamente reais, mas depois eu percebi que não eram sonhos comuns. Muitas vezes eu conseguia sentir lugares, pessoas e situações antes mesmo de acontecerem. Em alguns casos, eu sabia exatamente o que certas pessoas estavam sonhando. Algumas vezes até mesmo parecia que eu entrava nos sonhos delas. Hoje, isso acontece com muito mais frequência. Quando eu durmo, a minha consciência raramente parece permanecer totalmente presa ao meu corpo. É como se parte de mim atravessasse outros espaços, outras mentes e outros planos. E eu também percebo energia facilmente. Consigo sentir intenções, emoções e mudanças no ambiente sem ninguém dizer nada. Lugares carregados me afetam muito. Pessoas também. Algumas drenam a minha energia completamente, enquanto outras parecem alimentar algo
algo dentro de mim. Fisicamente, eu me alimento como qualquer humano comum. E talvez isso aconteça porque eu não sou totalmente de um lado e nem de outro. Eu sempre senti que sou algo híbrido, incompleto ou ainda em desenvolvimento. Mas existem outras fontes de alimentação que me fortalecem muito mais. Energia emocional, espiritual e principalmente sexual afetam diretamente o meu estado físico e mental. Depois de certas trocas energéticas, eu sinto meu corpo mais desperto, a minha mente mais forte e a minha percepção mais intensa. A cartomancia, ela também nunca foi apenas cartas pra mim. Sempre funcionou como acesso, leitura real de energia. Muitas vezes eu simplesmente sei coisas sem entender exatamente de onde elas vieram. E o mais estranho é que eu sinto que ainda não despertei completamente. Aqui eu vou deixar apenas um comentário que é: eu já recebi diversos relatos de vampiros, inclusive já conversei com alguns. Obviamente, supostos vampiros, eu não vou aqui dizer que são ou que não são, até porque, como eu já falei, não existe comprovação científica de nada. Não desacreditando, mas também não posso levar ninguém a acreditar que realmente existe algo que não tem a menor comprovação. Mas eles sempre dizem que existem rituais para você completar um processo ou outro. E são diversos rituais e depende muito do tipo que você é, da linhagem, família. E também existem alguns que são gerais pelo que me falaram. Então eu não sei se é isso que pode estar bloqueando você. Mas voltando agora ao relato, como se a minha natureza ainda estivesse parcialmente adormecida, esperando algum gatilho, algum momento específico ou alguma mudança para se desenvolver totalmente. E sinceramente, isso me assusta, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica separar o que é humano em mim do que não é. E às vezes eu sinto que nasci no meio de uma linhagem completamente desequilibrada entre vampiros e bruxas, tentando entender qual lado realmente vive dentro de mim. Então ficamos nessa mistura, alguns humanos, bruxas e vampiros. E sim, vivemos completamente isolados no interior, em uma cidade com menos de 10 mil habitantes e aqui também tem lobisomens. Caso queira saber mais a fundo, me avisa, pois um dos lobisomens da cidade já passou em rede aberta, mas muitos na época acharam que ele estava mentindo ou fosse louco. Já falei no TikTok, já falei por e-mail e vou falar por aqui também. Por favor, eu já estou te avisando, me manda tudo, mesmo que seja pra deixar em off, eu quero muito saber, eu tenho muita curiosidade. Porque como eu falei, gente, eu tô batendo na tecla de que não existe comprovação científica, mas não significa que eu não acredite, nem nada do tipo. E um fato engraçado, uma vez eu perguntei pra um frei se essas coisas eram reais, e ele me disse que eram. Na época eu estava totalmente viciada em Supernatural, não que eu não esteja hoje em dia, inclusive tô assistindo de novo pela 11ª vez, todo ano eu revejo. Mas ok, eu perguntei pro frei, exatamente, o que existe em Supernatural é real ou não? Na época, a gente tava na parte dos Leviatãs. Ele me disse que uns 70%, 80% são reais. Muitas coisas não da forma com que a gente pensa, mas que 70% 80% era assim real. E se o Frei falou, quem sou eu pra desdizer o que foi dito? Vamos agora pro segundo relato, e já adiantando que eu acabei passando uma fake news aí pra vocês. Não são 5 relatos, na verdade são 4 mesmo, porque eu sou meio lerda e eu acabei colocando o mesmo relato 2 vezes, porque eu sou meio tantã, mas ok, vamos pro segundo relato. Oi, Yasmin, eu vi seu vídeo sobre sua conversa com o vampiro e aqui vai a minha história. A minha família, do lado da minha mãe, ela é romena, mais especificamente de Bihor, não sei assim que se fala, Bihor. É uma cidade próxima da Transilvânia. Parece clichê, eu sei, mas desde criança eu me sentia extremamente atraída pelo mundo dos vampiros e as lendas vampirescas que o meu avô me contava. E eu me sentia extremamente conectada e fazia rituais que me foram ensinados. Chegou num ponto que meu reflexo começou a desaparecer no espelho e eu senti uma gastrite terrível ao comer alho. Nesse momento você pode pensar que é coisa na minha cabeça, mas eu não fui a única que notou. Eu evitava espelhos na escola e nunca falei sobre isso com ninguém. Então uma vez eu fui ao banheiro e 2 crianças entraram. Eu me escondi rápido da cabine, mas elas me viram e me questionaram a falta de reflexo e eu menti e saí correndo. Depois daquele dia eu não fiz mais os rituais e tudo começou a voltar ao normal. E hoje eu vivo normalmente como humana. Mas é muito engraçado, né? Porque eu já recebi vários relatos de pessoas falando sobre os rituais de vampiro e várias formas de rituais e também sobre como existem várias supostas espécies. Por exemplo, se você veio de uma linhagem, se você foi transformado, se foi através de pacto, quando é vampiro energético, que cada um tem algo que afeta ou que não afeta e cada um se comporta de uma forma diferente, quase como se fossem realmente espécies diferentes. Teve um até que comentou algo que eu não vou lembrar exatamente as palavras agora, eu não achei o relato pra mostrar pra vocês, mas eu trago num futuro vídeo se vocês quiserem, que esse aqui eu tô gravando um pouquinho na pressa, que ele falou que comparar uma espécie de vampiro com outra é quase como comparar um humano a um macaco. Tem muita coisa semelhante, só que é algo completamente diferente. Aqui, gente, eu vou deixar pra vocês o relato do primeiro vampiro que eu tive o contato, que foi o que deu origem a todos os outros vídeos. E se vocês quiserem pular, a minutagem está aqui e também tem toda a minutagem aqui na descrição. Olá, boa noite. Resolvi mandar o meu relato. Você pode me chamar de Natan? Desde criança, o meu avô dizia que era um vampiro e que eu seria algum dia também. Que quando eu completasse 19 anos era pra me ativar, mas eu nunca acreditava nisso. Com o passar dos anos, foi ficando bem esquisito. Fui ficando sombrio, triste, muito melancólico, até que chegaram os meus 19 anos. Com isso, eu decidi fazer
fazer o que meu avô dizia, se ativa. E eu fui lá meditar e fazer os ritos que ele tinha passado para ativar o lado vampírico. Fiz tudo certinho. Era perto das 11 da noite, eu fiz e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei com uma fome absurda. Fui falar com meu avô e ele achou que era uma fome comum e me fez 2 pães com ovos. Eu comi e continuava com fome. Foi então que ele me perguntou: Você se ativou ontem à noite? Foi o seu aniversário. Você fez o que eu disse? Eu disse que sim e que tinha feito. E aí eu perguntei: o que tem a ver? Ele disse: Você não está com uma fome comum, você precisa daquela coisa. aquela coisa, gente, eu não posso falar o que é, mas envolve um líquido que tem uma certa cor da minha boca aqui, se é que vocês entendem, que senão o TikTok ele derruba o vídeo. E eu, pensando que não era isso, descartei na hora. Disse que não era possível. Ele foi e me trouxe uma galinha. Foi com ela que eu me alimentei. Eu disse que não faria isso e que tinha nojo, e ele disse que na primeira vez é normal sentir nojo. Então eu fui e fiz. No começo foi bem estranho, eu confesso, só que depois disso eu quis mais e logo os meus sentidos foram mudando e eu também fui. Agora que você completou o rito do vampirismo, você está completo. Era o que meu avô dizia. E disse que quando me ativei naquela noite e fui dormir, O seu corpo se foi enquanto você dormia. e que eu completei o rito tomando aquilo. Desde então eu sou deste jeito. Ele contou um pouco sobre como diz viver um vampiro, que tem que ser com a cabeça fora e fogo, em tudo no caso. E aí ele continua: desde então eu vivo assim. Eu me alimento deste líquido e energia. O meu avô infelizmente se foi em 1997 por saber demais sobre o mundo sobrenatural. E ele me disse para nunca me envolver demais com este mundo, que poderia dar ruim. Disse para eu ficar apenas no vampirismo. Ainda assim, foi ele que me ensinou tudo que eu sei. A respeito de caçar, tudo sobre vampirismo, ocultismo e me alimentar. Então vocês podem acreditar, vampiros são reais e estão por aí. Quem estudou o ocultismo a fundo, quem sabe sobre as criaturas, esse pessoal sabe que isso é totalmente possível. Atualmente eu tenho 63 anos. Tenho mais, mas no documento eu tenho 63. Eu só queria contar a minha história a alguém. Eu vivo nas sombras há muito tempo e não tenho a quem contar. Obrigado. E já lembrando também, gente, que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de vampiros, criaturas sobrenaturais, relatos e creepypastas, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, pra curtir esse vídeo e hypar se tiver opção pra vocês. Dito isso, vamos continuar com o relato. É que tem que ter a pausa pros comerciais, né, gente? Por favor. Mas ok, agora vamos pro terceiro relato. A conta que eu estou usando aqui não é verdadeira, mas tem os seus motivos. Meu nome real é Tantão. E eu estou escrevendo isso porque eu não aguentava mais guardar tudo só pra mim. Talvez alguém aí esteja passando por algo parecido e talvez esse texto chegue até essa pessoa. Desde pequeno eu ouvia falar sobre vampiros, nas histórias antigas e nos filmes, e eu nunca levei a sério porque quem levaria? Só que tudo começou a mudar quando eu cheguei aos 15, quase 16 anos. E eu vivo numa cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. E foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No começo eu achei que fosse só sonambulismo. Eu passei a andar pela casa durante a madrugada e a princípio isso parecia inofensivo. Mas logo eu comecei a acordar em lugares diferentes, fora da casa. Eu não lembrava de nada, sem explicação. E o caso mais estranho foi no sítio da minha avó. Eu fui dormir normalmente, mas no meio da madrugada ela me encontrou parado, sozinho, no escuro e no meio do nada. O único caminho até lá passava perto da porta do quarto dela e ela garantiu que não me viu sair. E eu acredito que ela já tem vários problemas de insônia e passa noites em claro. Então depois disso eu tentei me amarrar à cama, com uma corda no pulso, e eu lembro como se fosse hoje. Ela era vermelha e era fina. Na primeira noite ela só desapareceu. E mais uma vez eu acordei em um lugar que eu não deveria estar. O que veio depois começou a me assustar. Eu comecei a sentir atração por sangue. No começo eu achei que era empatia, mas não era isso. Se alguém se cortava perto de mim, se machucava, era como se algo dentro de mim despertasse. A fome que a comida não matava. Com o tempo, surgiu uma segunda voz na minha cabeça. Uma presença fria e intensa que às vezes tomava controle total do meu corpo. Eu estava consciente, mas não era mais eu que decidia o que fazer. Foi nesse ponto que algumas pessoas do meu convívio começaram a se afastar. Colegas, vizinhos e até familiares diziam que eu estava estranho, que o meu olhar incomodava, que eu já não parecia mais o mesmo e talvez eles estivessem certos. Foi por isso que eu criei essa conta, não só pra proteger a minha identidade, mas também pra tentar encontrar pessoas com quem eu pudesse conversar sem medo de julgamento. Essa conta é, no fim, um refúgio, um espaço onde eu posso escrever, desabafar e talvez me sentir normal, mesmo que só por alguns minutos. E voltando ao que eu descobri, depois de meses de pesquisas, eu comecei a entender que eu não sou como os outros. Consigo fazer algumas coisas diferentes de outras pessoas, não como nos filmes em que parece que nós somos mutantes. Tenho uma percepção diferente das pessoas. Sinto energias que os outros não percebem. Consigo influenciar decisões, não por hipnose, mas por algo mais profundo, mais instintivo, como se a minha presença deixasse as pessoas mais suscetíveis. A minha força ela é parecida com a de qualquer outra pessoa, mas a minha audição é extremamente sensível. Consigo ouvir conversas distantes, sussurros e vários barulhos de diferentes locais. Isso parece um dom, mas é mais um fardo em ambientes barulhentos. Já tive crises por causa disso. Um bom exemplo é que eu não consigo ir em festas ou em lugares muito movimentados por essas e outras razões. Outra coisa é ver vulto, que virou até normal pra mim. Não sei se o termo vampiro ainda se aplica a toda a nossa comunidade. E se você chegou até aqui, obrigado por ler. Se algo disso faz sentido pra você, talvez você também esteja despertando. E se for, você não está sozinho. E acrescentando alguns pontos importantes aqui.
Não somos como no cinema. Esqueça presas afiadas, transformação em morcego ou virar cinzas ou ver uma cruz. Não somos imortais, mas mudamos. Nossa mente e corpo evoluem de forma diferente com o tempo. Nossa personalidade é instável, quase bipolar. O sol queima, não nos faz brilhar como nos filmes bobos, e nem pegamos fogo, mas sentimos a pele arder e queimar aos poucos. O escuro é sempre melhor, e não vivemos de sangue, mas ele nos transforma. Uma única gota desperta sensações que nenhum outro alimento consegue. O relato acaba aqui, e tem mais uma coisa muito interessante que dizem que os vampiros, eles... quando tomam uma gota do seu sangue, supostamente eles conseguem saber qualquer doença que você tenha, já teve ou ainda vai ter. Que é como se uma gota do seu sangue pudesse dizer absolutamente tudo sobre você pra eles, e que é por isso que eles são muito ligados à área da saúde. Eu acho isso muito da hora. E aqui o quarto relato, que não é sobre o vampiro em si, só que o irmão mais velho dele, e assim a gente consegue também ter uma visão um pouco de fora sobre isso, mas ao mesmo tempo de dentro. No caso de alguém que tá passando por isso, mas não vivendo o vampirismo na pele. Tudo começou em 2005, quando meu irmão mais velho foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Quando ele voltou, algo nele estava diferente. Falava pouco com a família, não comia mais como a gente e passava o dia inteiro trancado no quarto. À noite eu ouvia ele saindo com os amigos e essa se tornou a rotina dele. Os meus pais tentavam conversar, mas ele parecia distante e isso gerava discussões entre ele e o meu pai. O meu pai, ele sempre se exaltava, mas o meu irmão, ele continuava calmo, frio e sem expressar nenhuma emoção. Com o tempo, eu comecei a desconfiar que ele pudesse estar usando algum tipo de substância. E uma noite, depois que ele saiu, eu entrei no quarto dele. Só que eu não encontrei nada. O quarto estava impecável, limpo e organizado, tudo estava no lugar. E antes do intercâmbio, ele era o oposto. Bagunceiro, desleixado, tudo. Foi aí que eu comecei a achar que algo mais tinha acontecido com ele. Decidi observá-lo. Esperei ele voltar até o amanhecer. Quando o relógio marcava por volta das 5 da manhã, eu ouvi a porta da frente se abrir. Eu desci as escadas e decidi confrontá-lo. A sala estava escura, e quando eu olhei em sua direção, vi algo que me fez gelar. Os olhos dele brilharam como o de um gato. Eu senti uma presença pesada, uma sensação de perigo e eu congelei. Ele disse meu nome calmamente e perguntou: "O que você está fazendo acordado? Volta a dormir." A voz dele soou fria e quase sem emoção. E depois daquele dia, minha desconfiança só aumentou. Eu comecei a notar que ele nunca comia comida da casa. A minha mãe sempre levava um prato até o quarto dele, só que no dia seguinte, a mesma comida aparecia no lixo e intacta. No final de semana, meu pai fez um churrasco e chamou a família toda, e como sempre, meu irmão passou o dia trancado. Ele só apareceu à noite, interagindo de forma educada, mas distante. E eu e meu pai conversávamos afastados pra ninguém ouvir quando eu mencionei o nome dele. E mesmo longe, ele virou o rosto na hora, como se tivesse escutado. Eu falei pro meu pai que achava estranho o comportamento dele, e o meu pai só respondeu que era amadurecimento, que eu estava exagerando. E mesmo assim, eu não consegui deixar pra lá. Eu comecei a pesquisar comportamentos parecidos, e por mais absurdo que parecesse, tudo apontava pra uma possibilidade. O meu irmão podia ter se transformado em um vampiro. Eu decidi testar. Na noite seguinte, eu entrei no quarto dele com um crucifixo e um dente de alho. O quarto estava escuro. Assim que eu acendi a luz, ele estava ali, ao meu lado, como se tivesse surgido do nada. Eu me assustei. "O que você quer?" Ele perguntou sem expressão. Eu mostrei o crucifixo, ele olhou confuso e depois mostrei o dente de... Calma, gente, me perdi. Depois mostrei o dente de alho e nada aconteceu. Então eu tomei coragem e disse: "Você é um vampiro?" Eu não vou mentir que eu faria a mesma coisa. Não vou negar em nada. Ele ficou me olhando sério por alguns segundos e depois ele riu. "Você anda vendo filmes demais." E eu tentei argumentar. "Você só sai à noite, não come nada." Ele sorriu de leve, abriu a janela e deixou a luz do sol entrar. "Viu? Eu não queimo no sol." Em seguida, ele pegou o dente de alho da minha mão, mordeu e engoliu. E eu também posso comer alho. Eu fiquei completamente envergonhado, ele me olhou e disse com calma: "Eu trabalho à noite, por isso eu saio tarde." Eu pedi desculpas, dizendo que eu só tava preocupado, mas quando eu me virei pra sair, ele me chamou. "Se eu fosse um vampiro, eu nunca faria mal pra você, pro nosso pai ou pra nossa mãe." Naquele momento, eu vi algo diferente nos olhos dele, uma tristeza profunda. Por um tempo, eu tentei esquecer essa história, mesmo com os hábitos estranhos continuando. E os anos se passaram. Em 2014, eu tinha 25 anos e estava terminando a faculdade. Meu irmão já morava sozinho em um apartamento. A gente se via de vez em quando, mas algo sempre me incomodava. Ele não parecia ter envelhecido um único dia sequer, e eu já parecia ser o irmão mais velho. Com o tempo ele foi se afastando, não aparecia mais em reuniões de família e falava só por mensagem ou por ligação. Nem no meu casamento ele foi, mandou só um presente e uma carta. Nela dizia que estava muito feliz por mim e pedia desculpas por não ir. Eu nunca comentei isso com ninguém, mas no fundo eu sei. Desde que meu irmão voltou daquele intercâmbio em 2005, ele não é mais humano. Só não sei o que ele se tornou. E o que mais me dói é saber que, seja lá o que for, eu não posso ajudá-lo. Pois bem, gente, esses foram os relatos de vampiros que eu recebi. Eu tenho mais alguns pra ler pra vocês, pra ser bem sincera, então se vocês quiserem, eu posso trazer mais relatos de vampiro. E tem uns 2 de lobisomem também, então já deixo aqui o gatilho, a deixa, caso vocês queiram, eu posso vir a trazer. E sobre o relato longo do vampiro que eu comentei, que foi transformado através de uma seita e fez pacto, blá blá blá, eu vou trazer pra vocês, como eu disse, até terça-feira, meio-dia. Se eu postar antes, se eu conseguir gravar, editar e postar antes, eu aviso vocês no meu TikTok, eu aviso aqui na comunidade do perfil, no Instagram, aviso em todo lugar, não se preocupem. Mas já fica avisado que até terça-feira, meio-dia, o relato vai estar aqui. Que é muito engraçado, porque logo que eu postei o primeiro vídeo do vampiro dessa semana,
eu recebi alguns comentários de gente falando que quanto mais pesquisava sobre, mais doente ficava. E coincidentemente, eu peguei uma gripe muito forte já no dia seguinte. Então, assim, os vampiros estão tentando nos derrubar, mas não tem como derrubar alguém que já está deitado no chão. É porque eu tenho pressão baixa, gente, eu tô sempre no chão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Também vou trazer mais creepypastas em breve, além de mais relatos. Prometo pra vocês. E não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se você gostou e hypar o vídeo se tiver essa opção pra vocês. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.